Olá, pessoal. Meu nome é Adriana Ribeiro. Eu sou ginecologista e obstetra e queria agradecer inicialmente a comissão organizadora da Liga de Saúde e Inclusão, agradecer pelo convite e parabenizá-los pela iniciativa da organização dessa liga, que é uma liga louvável e super necessária. Parabéns a todos vocês. E também queria me desculpar por não poder dar essa aula ao vivo. Então, eu fiz questão de gravá-la e enviar a vocês, mas eu gostaria de dizer e ficar disponível para responder qualquer pergunta durante a aula. Se surgirem dúvidas, podem ir mandando para a comissão organizadora, que eles vão me encaminhar e eu vou ter o maior prazer em responder a todas. A aula que me foi dada, eu vou compartilhar a tela, foi o atendimento a paciente homoafetiva. Falando um pouquinho só de mim, eu sou Adriana Ribeiro da Silva, como eu disse, sou ginecologista e obstetra, com especialidade em endoscopia ginecológica, sexologia clínica e saúde integral da população LGBTQIA+. E de quem que a gente vai falar hoje? Nós vamos falar daquele casal que está junto há pouco tempo e que não se previne de nenhuma infecção sexualmente transmissível, porque, afinal de contas, elas sabem que duas meninas não podem engravidar. Não precisa ter a preocupação em engravidar. Nós vamos falar daquele casal que tem um relacionamento aberto, ou então daquelas pessoas que têm um relacionamento de trisal, em que elas têm relacionamentos com homens e com mulheres, ou com são aqueles relacionamentos com mais de duas pessoas. Nós vamos falar daquele casal em que uma ou as duas são mulheres trans, operadas ou não. E nós vamos falar daquele casal que está junto há muito tempo, mas que também nunca procurou assistência médica, porque achava que não tinha problema, que não precisava procurar assistência médica. E também nós vamos falar daquela mulher que durante uma vida inteira esteve num relacionamento heterossexual, mas que em algum momento da sua vida se descobriu homossexual ou se descobriu bissexual e por isso iniciou um relacionamento com uma mulher também. Segundo o Colégio Americano de Pesquisa, de 3 a 12% da população americana adulta se diz pertencente à população LGBTQIA+. Delas, cerca de 1,1 a 1,5% das mulheres se identificam como lésbicas e 0,9 a 2,2% como bissexuais. A gente sabe que tem uma maior tendência a se identificar como bissexual e essa maior tendência é maior ainda na população mais jovem. A gente também sabe que a estimativa precisa de quantas mulheres se identificam como lésbicas, bissexuais ou transexuais é deficiente por diversos motivos. Um é a coleta de dados que é deficitária. Poucos são os estudos que perguntam sobre orientação sexual e identidade de gênero. Além disso, mais da metade das mulheres que fazem sexo com mulheres se dizem heterossexuais, muitas vezes por causa de medo de estigmas sobre as minorias sexuais. Além disso, a gente sabe que a orientação sexual é dinâmica e multidimensional. Então, a pessoa, ela pode, como eu disse, aquela mulher que teve a vida inteira um relacionamento heterossexual e, de repente, se descobriu bissexual ou se descobriu homossexual, ela pode estar em momentos de vidas diferentes e, por isso, na hora da pesquisa, se identificou como heterossexual ou como bissexual. Em relação ao acesso à saúde, a gente sabe que a população de lésbicas e bissexuais, principalmente, tem uma deficiência no acesso e na qualidade dos serviços prestados a elas. Geralmente são pessoas que não procuram assistência à saúde por medo de discriminação e estigmatização, ou muitas vezes por desconhecimento de riscos e problemas de saúde a que estão expostos. Isso muitas vezes porque todas as campanhas em saúde, poucas vezes, ou isso vem mudando ao longo do tempo, mas poucas vezes contempla a população LGBT. Normalmente mostra mulheres ou em relacionamento heterossexuais ou mulheres solteiras. Além disso, há um pequeno grupo de profissionais de saúde que são treinados
para atendimento dessa população. A gente tem que lembrar que nem todo mundo tem acesso a planos de saúde, então que às vezes atendimento pelo SUS é mais deficitário, é mais difícil. E outra coisa que nós temos que lembrar é que apenas em 2013 que os casamentos entre pessoas homoafetivas foram validados pela lei. E antes de 2013, os planos de saúde não contemplavam um cônjuge que fosse do mesmo sexo. Então, tem relativamente pouco tempo, tem apenas 7 anos, que o cônjuge pode ser contemplado dentro do plano de saúde, a abrangência do plano de saúde pôde cobrir o cônjuge do mesmo sexo. Além disso, a gente sabe que é uma população que tem um aumento da taxa de depressão, aumento de taxa de doenças psiquiátricas que podem levar à redução do autocuidado. Em relação à consulta ginecológica, normalmente as pacientes não procuram ginecologista porque tem um foco maior da saúde da mulher é voltado para a contracepção e para a gravidez, e que elas sabem que a relação sexual entre duas meninas não vai levar a uma gravidez. Geralmente são pessoas que já tiveram algum tipo de experiência negativa com ginecologistas ou por não se sentirem acolhidas por esses profissionais, ou porque as ginecologistas já inferiram que elas seriam pessoas heterossexuais, ou muitas vezes porque as ginecologistas ou os médicos assistentes não tinham ideia de como auxiliá-las, ou porque não sabiam sobre métodos de proteção contra infecções sexualmente transmissíveis, ou porque se constrangiam em falar sobre atividades sexuais ou qualquer outro tipo de problema. E com isso, tinha um diálogo que era restrito e eles tinham uma dificuldade de ter um diálogo aberto e claro com o profissional de saúde. Assim, acabavam não indo à consulta ginecológica ou à consulta médica. Mas, quais são os fatores de risco dessa população que é diferente da população heterossexual? Esses são 2 estudos que foram feitos em 2017 e 2018, avaliando população desde 2013 até 2017, e eles observaram que a população de lésbicas e bissexuais são mais vulneráveis a sofrerem bullying e rejeição familiar, elas têm maior comportamento de risco sexual, maior taxa de infecção sexualmente transmissíveis e gravidez indesejadas, maiores riscos de transtorno mental. E esses transtornos mentais, eles vêm muitas vezes por causa de violências sofridas e por causa de estigmatização. E o que a gente sabe é que a incidência e prevalência correta de incidência sexualmente transmissível nessa população ainda é desconhecida, porque os estudos que nós temos são poucos, fracos e não são completamente direcionados para essa população. Mas isso também vem mudando. O que foi observado é que pacientes homossexuais têm uma taxa maior de doenças cardiovasculares, de doenças respiratórias, uma maior taxa de artrose, doenças psiquiátricas, uma maior taxa de ideação suicida, maiores problemas de sono, maiores índices de obesidade, maiores taxas de infecções sexualmente transmissíveis, maior uso e abuso de drogas e substâncias lícitas e ilícitas, né? Maior uso de álcool e de drogas ilícitas. Em contrapartida, é uma população financeiramente mais abastada que as pacientes heterossexuais, tem um nível escolar, uma escolaridade maior e uma taxa de emprego maior em comparação com mulheres heterossexuais. Em relação às infecções sexualmente transmissíveis, o risco dessas infecções entre mulheres é subestimado. Existe a ideia errada de que o relacionamento entre duas mulheres é inócuo, muito porque todas as campanhas que fazem sobre doenças sexualmente transmissíveis, sobre prevenção de infecção sexualmente transmissível, geralmente é voltada
para o público heterossexual. Então, existe a inferência que para você estar exposta à infecção sexualmente transmissível, você tem que ter uma relação heterossexual. Isso não é uma verdade. Existe um aumento na taxa de HPV nas pacientes homossexuais, os últimos estudos têm mostrado isso, porém, mais estudos são necessários. Esse é um estudo brasileiro que saiu em 2018, mostrando o aumento foi uma revisão sistemática que foi feita, mostrando o aumento na prevalência de infecção sexualmente transmissível e vaginose, que não é uma infecção sexualmente transmissível, mas tem maior prevalência na população homossexual feminina. Então, como eu falei, a inferência de que as mulheres ou estão em relações heterossexuais e acabam não recebendo orientações adequadas, e as propagandas de prevenção sempre focadas no uso de camisinha apenas, levam as pessoas a acreditarem que o relacionamento entre duas meninas não levam a infecções sexualmente transmissíveis, o que não é verdade. Ai, perdão, passei para frente sem querer. A gente sabe que existe uma baixa taxa de prevenção de infecção sexualmente transmissível e uma baixa taxa de vacinação contra HPV. Isso tudo resultado dessa crença de que não há problemas de ter relacionamento entre duas meninas, que não vai ter risco de infecção sexualmente transmissível. Mas como que seria essa infecção, né? Como seria a via de contaminação? A via de contaminação pode ser genital-genital, oral-genital, digital-genital e objetos sexuais. E quais são as doenças que a gente pode pegar? Sífilis, você pode pegar por sexo oral, contato de mucosa com mucosa, penetração e sangue. Ah, mas o relacionamento entre duas mulheres não tem penetração. Tem penetração com dedo, com dildos, com brinquedos sexuais. Então, a primeira coisa que todo profissional de saúde tem que tirar da cabeça é que relacionamento entre duas meninas não tem penetração. Pode não ter se elas não quiserem, mas pode ter se elas quiserem. Então, é sua obrigação continuar explicando que sífilis, verrugas genitais, hepatite, herpes, HIV, clamídia e gonorreia, todas elas as pacientes podem estar expostas com qualquer tipo de penetração. Então, o HPV você pode pegar entre mucosa com mucosa e penetração, hepatite através de contato com sangue e penetração, herpes, sexo oral, mucosa com mucosa e penetração, HIV, mucosa com mucosa, sangue e penetração, clamídia e gonorreia, mucosa com mucosa e penetração. A gente sabe que a maioria das mulheres homossexuais não utiliza nenhum método. Alguns estudos mostram que há só 2% da população que utiliza. E a maioria delas, quando faz algum tipo de proteção, de prevenção contra a infecção sexualmente transmissível, simplesmente não tem relação durante a menstruação. O que está certo, não deve ter relação durante a menstruação. Mas o que a gente tem a oferecer além disso para essas pacientes? Educação sexual. A gente tem que orientar a lavar as mãos antes e depois das relações sexuais, cortar as unhas antes das relações sexuais, não dividir os objetos sexuais, ou se for dividir os objetos sexuais, usar a camisinha e trocar a camisinha quando for usar uma ou na outra, evitar sexo oral quando tiver feridas na boca, feridas na genitália ou no período menstrual, usar lubrificante, principalmente naquelas mulheres que estão com algum tipo de atrofia vaginal, e usar a luva de látex. Este aqui são os dental dams, que eles são pouco conhecidos, mas eles são pedaços de látex que devem ser usados em relações de sexo oral, na realização de sexo oral. Ele deve ser indicado também nas relações heterossexuais, apesar de quase nunca ser indicado, ele deve ser usado. A gente sabe
que há um aumento do câncer de laringe por HPV devido a sexo oral. Então, é um método de prevenção que deve ser disseminado. Existem essas calcinhas para relações sexuais entre duas meninas. No Brasil, elas são muito pouco difundidas e é muito importante, quando for comprar, olhar atrás se elas são feitas, né, de látex ou de material que filtre germes para infecções sexualmente transmissíveis, que não são todos os materiais que filtram. E aqui nós temos a camisinha feminina, a camisinha masculina. A camisinha feminina, não sei se vai dar para ver com esse meu apontador, é o que eu mais indico e que eu mais gosto. Essa boca aqui fica do lado de fora da vulva, o que permite que você faça sexo oral e você pode usar qualquer tipo de objeto sexual penetrativo e as duas ficam protegidas. Na relação mucosa com mucosa, que incomoda um pouco por causa desse anel, que ele é um pouquinho mais grosso. Esse é algumas pessoas chamam de camisinha interna ou camisinha feminina, que é distribuída nos postos de saúde. E você também pode fazer o seu dental dam com a camisinha masculina, cortando as extremidades e faz um pedacinho de látex para uso durante a relação sexual. Durante muito tempo, as pessoas orientavam o plástico filme. Os profissionais de saúde não devem recomendar, apesar de que durante muitos anos foi recomendado, mas simplesmente porque não havia outro tipo de método de barreira, mas ele não deve ser recomendado porque o material dele não é feito para filtrar germes que levam a infecções sexualmente transmissíveis. Além disso, nós temos as luvas e as camisinhas de dedo, mas pouquíssimas pessoas usam, mas elas são métodos interessantes de proteção também. Em relação à anamnese e como que vai ser o acolhimento desse paciente. É muito importante o treinamento de todos os membros da equipe com confecção de prontuários e vocabulários inclusivos. A gente tem que lembrar que a população LGBT é uma população que sofre estigmas e violências durante toda uma vida. Então, por isso, eles deixam de procurar o profissional de saúde exatamente com medo de sofrer mais um tipo de estigma. Então, nós temos que nos capacitar para ter o vocabulário mais inclusivo possível. É muito importante que todo paciente, independente do gênero, independente da consulta que você estiver fazendo, é muito importante que você levante alguma coisa da história sexual desse paciente. Isso normalmente não é feito por causa de limitações do próprio entrevistador, que se sente constrangido em perguntar ao paciente, mas existem vários guidelines, existem vários folhetos de atenção à população, tanto municipais quanto estaduais e internacionais, que fazem uma normatização dessas perguntas exatamente para diminuir um pouquinho dessa ansiedade do entrevistador. Eu trouxe aqui uma que eu gosto demais, que é da comunidade ela é americana, gente, esqueci, da Saúde de Família dos Estados Unidos. Essas são as perguntas que eles sugerem. E o que acontece? Primeira coisa que a gente tem que fazer quando o paciente chega para a gente é explicar para ele que tudo que for conversado ali vai ser sigiloso. Mesmo se for menor de idade, mesmo se estiver desacompanhado, tá? Tudo que é falado ali é sigiloso. Então, o paciente, ele tem que sentir uma abertura e ele tem que se sentir acolhido pelo profissional. A maneira que você vai perguntar vai depender do seu jeito e do jeito que você sente o paciente. Eu já troquei várias vezes as maneiras de perguntar, a minha maneira de perguntar, e isso vai dependendo de paciente para paciente. Mas o que é importante? Que você abra o leque do paciente para ele entender que ele pode falar o que ele quiser com vocês. O que você não pode é colocar o seu preconceito ou as suas limitações na consulta. Ele pode estar falando uma coisa que para você é um absurdo, mas não tem problema. Ele tem o direito de falar e você não tem o direito de colocar
a sua opinião em relação àquele assunto naquele momento. Você tem a obrigação de acolhê-lo e de orientá-lo em relação à infecção sexualmente transmissível, inflexível, a questões legais e a outros tipos de questões. Então, quando o paciente chega, você já fala com ele que tudo que será dito ali ficar lá em sigilo. E aí é sempre importante perguntar sobre com quem que essa pessoa se relaciona. Às vezes você pode perguntar assim, você é heterossexual, homossexual, bissexual, pansexual? Só que às vezes a pessoa não tem nem essa capacidade de entender o que significa cada um dos termos. Eu geralmente pergunto de uma maneira mais simples. Eu pergunto, normalmente você faz sexo com homem, mulher ou com os dois? E aí o paciente já se sente aberto para falar. Normalmente as pacientes que são mais conservadoras ou então um pouquinho mais velhas, elas falam assim, que isso, doutora? Eu sou casada. Aí eu sempre pergunto, mas com homem, mulher ou com os dois? Porque aí você já mostra para o paciente que não tem problema ela ser casada. Ela pode ser casada com uma mulher, ela pode ser casada com um homem, ela pode ser casada com os dois. Ela pode ter um relacionamento aberto, ela pode viver num relacionamento poliamoroso, num trisal. Então, o que ela quiser trazer para a gente, não tem problema dela falar. E aí você vai perguntar, quantos parceiros teve no ano? É muito importante a gente trocar essa palavra aqui. Eu acabei lendo e falei errado. Seu parceiro ou parceira, né, atual ou parceiros, tem relação com outras pessoas além de você? Aqui eu gosto de falar sua parceria. Quando você fala parceria, você tira o gênero. Então, parceria pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode ser os dois, sabe? E deixa o paciente livre ou a paciente livre para falar. Não, a minha esposa ou não, meu esposo ou o casal que eu moro, né? Então, abre o leque. E aí você vai perguntando se usa algum tipo de proteção, se já teve filhos. E de todas essas perguntas aqui, duas perguntas que tem aqui que as pessoas quase não dão muita importância ou geralmente passam batidos por elas. Você tem amigos e familiares próximos a você que lhe dão suporte? Por que é muito importante perguntar em relação a isso para o paciente homoafetivo? Geralmente, são pessoas que sofreram muita violência, que sofrem muitos estigmas, mas a gente ainda tem uma peculiaridade muito triste, que mulheres homoafetivas, mulheres lésbicas, sofrem um tipo de estupro chamado estupro corretivo. Este tipo de estupro geralmente é realizado por familiares próximos, geralmente pais ou tios, em que eles acreditam, né, ou justificam a sua violência, falando que vai transformar aquela pessoa numa mulher de verdade, que vai fazer com que ela goste de homem na marra. E geralmente essa pessoa que sofre essa violência não tem coragem de contar ou não de denunciar o agressor ou de contar para outra pessoa, e geralmente o médico é a única pessoa que ela vai poder se abrir. Então, essa pergunta vai abrir a porta para que ela se sinta à vontade de falar alguma coisa. Então, quando você fala assim, você já, na sua família, como que foi a sua aceitação da sua orientação sexual? Como que você contou para eles? Você chegou a contar? Você acha que é importante contar? Como seria a reação deles? Você que ajuda para contar? Às vezes pode ser que a gente consiga conversar sobre isso. Eu atendo num consultório de ginecologia e num consultório só de sexologia. Então, eu tenho essa possibilidade de levar os pais junto com o meu paciente para o consultório de sexologia, para a gente ter esse momento em que a gente trabalha essa questão. Mas nem todo profissional vai ter isso. Mas é importante que abra essa possibilidade para que a paciente se sinta à vontade de falar, caso tenha sofrido alguma violência dentro de casa. Uma outra pergunta que é muito importante é perguntar sobre a parceria. Uma outra ideia errada que nós temos é que relacionamento entre duas mulheres não existe relacionamento abusivo. Isso não é uma realidade. Entre duas mulheres também existem abuso emocional e abuso físico, e abuso sexual também.
É importante você sempre perguntar se está tudo bem com a parceira, se eles estão tendo alguns problemas, mesmo sexuais ou não, que é importante para você abrir o diálogo com esse paciente. Em relação ao exame físico, não há diferença nas pacientes heterossexuais e homossexuais. Em relação ao rastreio do câncer de colo, a citologia oncótica deve ser feita a cada 3 anos em todas as mulheres de 21 a 65 anos que possuam colo do útero, independente da história sexual, e a cada 5 anos para mulheres de 30 a 65 anos, se tiverem feito preventivo junto com o PCR para HPV concomitantemente. A recomendação ela é mantida para pacientes que nunca tiveram sexo com homem, ou seja, pacientes homoafetivas nunca tiveram relação sexual com homem, mas tiveram qualquer tipo de relação penetrativa com dildos, objetos sexuais ou dedo, deve colher a citologia oncótica. Esse foi um estudo de 2018, foi um estudo português que evidenciou um aumento da taxa de infecção sexualmente transmissível, um aumento da taxa de HPV em mulheres homossexuais, evidenciando, então, a necessidade do rastreio. E esse foi um estudo chinês de 2020, esse foi um estudo desse ano, mostrando também um aumento do índice de HPV em pacientes lésbicas, corroborando, então, com a necessidade da coleta do preventivo. Os estudos mostraram que até 18% das mulheres homoafetivas não fazem prevenção. Mentira. Que, comparando com mulheres heterossexuais, elas têm 18% a menos de exames preventivos coletados. 89% das pacientes foram orientadas por profissionais de saúde a não colher preventivo, exatamente por aquela ideia errada de que o sexo entre duas mulheres é inócuo, não leva a nenhum tipo de infecção sexualmente transmissível. 10% delas acreditavam que não precisavam colher porque não fazem sexo com homens, mas delas, 77% já tinham feito sexo no passado e 17% fizeram sexo no último ano. O que quer dizer que não é porque você não faz sexo com homem há pouquíssimo tempo que você não deve colher o preventivo, ou que você nunca fez sexo com homem que você não deve colher o preventivo. Algumas mulheres têm fatores de risco para infecção sexualmente transmissível aumentado. O que foi observado é que mulheres homossexuais tiveram um número de parceiros sexuais maior comparados a mulheres heterossexuais e que elas tiveram um número de relações sexuais antes dos 18 anos maior que as mulheres heterossexuais. E nessas relações sexuais e com esses parceiros sexuais, poucas vezes houve prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, sendo, portanto, um fator de risco aumentado. Além disso, a gente tem um outro problema, que é a descoberta tardia. O que é isso? As pacientes quase não vão ao ginecologista, por todos esses motivos que eu vim falando durante a aula. Então, quando essa paciente chega ao ginecologista, pode ser que ela tenha uma lesão um pouco maior ou bem maior, bem mais grave do que se ela tivesse começado o acompanhamento na época certa. Então, a descoberta tardia de um HPV que levou a uma lesão, levou a um câncer de colo, pode ser muito pior do que se você descobrir uma lesão mais inicial. Em relação à vacina, a vacina é a prevenção contra o câncer do colo do útero. A gente tem a vacina bivalente, que é a vacina contra o HPV 16 e 18, a quadrivalente, que é contra o HPV 6, 11, 16 e 18, e a nonavalente, que ainda não temos no Brasil. Existia a promessa que ia chegar em 2020, mas ainda não chegou, e eu acho bem pouco provável que chegue neste ano, que além dos subtipos contidos na quadrivalente, ela ainda protege contra o subtipo 31, 33, 45, 52 e 58. A recomendação é a vacinação de HPV para meninos e meninas de 11 a 12 anos, até 12 anos,
E o CDC recomenda que mulheres recebam pelo menos 2 doses com intervalo de 6 meses entre elas. Sabe é que nesses dois estudos que foram feitos, um de 2017 e os dois de 2017, me desculpe, foi feita uma relação entre as mulheres lésbicas, heterossexuais e bissexuais, e observou-se que há um maior índice de vacinação nas mulheres bissexuais e um menor nas homossexuais, e acredita-se que é por causa do pouco engajamento dos profissionais de saúde nesta vacinação, pouca indicação da vacinação nas mulheres homossexuais, principalmente. Cerca de 27% dos médicos não recomendam ou não discutem a vacinação de HPV. Aí, o que acontece é que o paciente entende que a vacina de HPV é como se fosse uma vacina opcional. Porque quando a criança vai chegando com 9, 10, 11 anos, às vezes o pediatra se sente desconfortável de falar de vacina, porque muitos pais podem entender como se o profissional estivesse instigando aquela criança a iniciar a vida sexual, o que não tem nada a ver, né? A indicação da vacina do HPV é uma necessidade de saúde. Fora do Brasil e até em alguns lugares do Brasil, essa vacina é dada nas escolas para todas as crianças, o que é a tendência para acontecer. Saindo um pouquinho das infecções sexualmente transmissíveis, mas continuar falando de atendimento à paciente homoafetiva, a gente sabe que o rastreio de câncer de mama é idêntico em mulheres bissexuais, heterossexuais, homossexuais e nas transexuais também. O exame clínico deve ser feito anualmente, a mamografia deve ser feita bianualmente, entre 40 e 69 anos. A gente sabe que mulheres homossexuais têm fatores de risco aumentado, principalmente pós-nuliparidade, abuso de álcool, tabagismo, um maior índice de obesidade, né? E gestação em idade um pouco mais avançada. E a hormonioterapia, aí, principalmente para as meninas trans, que usam mais hormônio, e nas mulheres no climatério. É o tipo de câncer mais comum no Brasil e no mundo, excluindo o câncer de pele não melanoma. A estimativa do INCA eram 66.280 novos casos de câncer no Brasil em 2020. A gente sabe que 1% do total de casos da doença comete indivíduos XY, e aí a nossa preocupação com as mulheres trans, que são indivíduos XY e que recebem hormonioterapia. Então, tem 2 fatores de risco que a gente tem que observar. A incidência e a prevalência na população lésbica, bissexual e trans é incerta, exatamente por poucos estudos. E aí eu trouxe para vocês o que tem de mais novo, o que foi publicado, e coisas nem são tão novas assim, como essa de Bromer, em 2011, que ele fez uma revisão da literatura de 2003 até 2011, e ele não viu relação entre a prevalência de orientação sexual e câncer de mama. Em 2015, ele mostrou que a terapia hormonal pode aumentar o risco de câncer de mama, mas mais estudos são necessários. Em 2015, Salomon mostrou um maior risco em mulheres trans e travestis, exatamente por causa da hormonioterapia. E Silva, em 2017, chamou atenção para a necessidade de campanhas mais inclusivas. Em relação à gravidez, é uma outra peculiaridade dessa população. Isso é uma coisa que eu tenho que falar, que não existe pré-natal mais gostoso de fazer do que o pré-natal de 2 meninas. Por quê? Todo pré-natal de casal heterossexual, geralmente o parceiro vai na primeira consulta, às vezes numa consulta antes do parto, para saber se você vai cobrar ou não pelo parto, e depois ele está na hora do parto, depois ele não aparece mais. No casal homoafetivo, elas vão em todas as consultas. Elas estão juntas o tempo todo. Elas estão juntas na hora do parto. Elas estão juntas depois do parto. É um momento das duas. É um momento uma harmonia muito maior que num casal heterossexual. É um envolvimento muito maior com aquele momento.
A gente sabe que as peculiaridades que existem e qual que é o papel do profissional de saúde nisso. Primeiro, a gente precisa orientar e esclarecer para essa população quais são as possibilidades existentes. Como não tem como engravidar pelas vias normais, é importante que se faça uma reserva financeira. Por quê? Para a gente poder fazer a coleta de óvulos, se for o caso, para poder fazer uma fertilização in vitro ou uma inseminação artificial, o jeito que elas decidirem e que for mais recomendado. O que a gente sabe é que a partir de 2013 apenas, o CFM fez uma resolução em que pessoas do mesmo sexo poderiam gestar e ter um filho com seus próprios genes. A normatização, aqui a idade limite é 50 anos, e o número máximo de oócito e de embriões vai depender da idade da paciente que está gestando, mas que a idade da doadora no momento dos ovos, da doação da doadora dos óvulos é importante na qualidade daquele óvulo. Então, são várias coisas que a gente tem que conversar com esse casal. Primeiro, se vai chegar duas pacientes, você tem que saber qual das duas vai doar o óvulo, qual das duas que vai gestar, se as duas vão gestar ao mesmo tempo, se ela vai gestar o óvulo dela mesma ou se ela vai gestar o óvulo da companheira. E são essas coisas que a gente tem que conversar. Tem que ver qual que tem mais fator de risco, qual delas tem idade mais avançada, que o ideal é sempre pegar os ovos da paciente que tem idade mais jovem e implantar naquela que tem menos fatores de risco para uma gravidez de risco. Decidido o óvulo de quem que vai ser e decidido o útero de quem que nós vamos implantar, a gente tem que passar para a segunda fase, que é a fase do doador. A fase do doador, a gente tem que escolher as características do doador. Geralmente, o que elas fazem é escolher as características da mãe que não vai gestar para a amostra, né, que elas vão escolher. Existem bancos de sêmen nacionais e bancos de sêmen internacionais. O acesso aos bancos de sêmen é através das clínicas de reprodução assistida. Então, o que a gente tem que orientar essas pacientes? Primeiro, tem que fazer uma reserva financeira, vai na clínica de reprodução assistida e eles têm os bancos de sêmen que eles são credenciados. Aí eles dão os links, né? E aí logo depois eu vou mostrar para vocês como que funciona isso. Mas qual que é a diferença básica entre o banco de sêmen nacional e o banco de sêmen internacional? O tempo de espera no banco de sêmen nacional é menor que do internacional. O internacional pode demorar até 3 meses, sendo que o nacional até 7 dias. Isso vem mudando porque existem filiais de bancos de sêmen internacional no Brasil já. Então, em São Paulo, a gente já tem duas filiais de bancos de sêmen. O anonimato é obrigatório no banco de sêmen nacional e não é obrigatório no internacional. O acesso às fotos no banco de sêmen nacional é proibido e no internacional é liberado. A opção de doadores, o número de amostras é mais limitado no nacional, porque aqui no Brasil a doação tem que ser voluntária. E fora do Brasil, você recebe um valor financeiro para a sua amostra genética. Então, o seu ejaculado tem um valor financeiro. Aqui, poucas pessoas têm esse interesse de uma maneira voluntária doar esperma. Além disso, no Brasil é proibido a identificação do doador, exceto em caso de alguma doença, algum problema médico em que seja necessário contactar o doador, mas aí esse contato não vai ser das mães com o doador, e sim da clínica e do médico com o doador. Não vai ter o contato entre o doador do material genético e da família. E fora do Brasil é liberado. A criança, ela tem direito, e você paga um valor a mais por isso, ela tem direito a um encontro com o doador após os 18 anos. Esse ela pode requerer depois dos 18 anos, antes disso não. E como que funciona, né? Isso aqui eu trouxe mais a título de curiosidade, porque eu acho que poucas pessoas já entraram num banco de sêmen. Esse é um banco de sêmen internacional.
você escolhe as características da amostra que você quer. Aí eu coloquei aqui que eu queria uma pessoa latina, com cabelos castanhos e olhos verdes. Eu coloquei olhos verdes porque eu gostaria de ter um filho de olhos verdes, cabelos castanhos por causa que eu tenho cabelo castanho. E aí, na busca, eles só encontraram uma pessoa com essas características e 275 amostras parecidas. E aí eu entrei na minha única opção, e aí eu vi que tinha um latino, que ele era da Colômbia, mas que, nesse caso, a altura não me agradou. Eu tenho 1,76 m, eu queria uma pessoa com características genéticas parecidas com a minha, então quero uma amostra com um pouquinho maior, uma pessoa um pouquinho maior. Então, eu entro aqui aquelas amostras parciais, e aqui você vai vendo os outros tipos de características. Aqui é legal da gente ver que esse genomazinho aqui quer dizer que essa amostra foi testada para doenças genéticas. Esse símbolo aqui, que é essa folhinha do Canadá, quer dizer que essa amostra só pode ser vendida no Canadá e Estados Unidos. E a câmerazinha fotográfica é que você tem acesso a fotos dessa pessoa. Eu escolhi, então, a amostra 5535. E aí, quando a gente entra, você tem acesso à foto do doador, a um pouquinho da história dele, e você pode ir escolhendo as características, né? Tipo de sangue, altura e tudo. E aqui você pode escolher o que você quiser a mais e você paga por isso, né? Vai pagando aqui um preço, algumas coisas são livres, são de graça, mas se você quiser foto da família, saber sobre hobbies do doador, aí você vai comprando essas informações. E as informações não são baratas, né? Então, a cada informação você paga um valor a mais. No Banco Nacional, é um pouco mais restrito. Com aquelas mesmas características que eu tinha colocado no Banco Internacional, eu pedi no Nacional e vieram só 177 encontrados. Minto, eu ainda não tinha colocado, só de entrar foram 177 pessoas encontradas. Aí depois das minhas características que eu pedi, só veio um doador encontrado. E aí, da mesma forma que apareceu no Banco Internacional, vem todas as características da pessoa, altura, formato de olhos, peso, formação, hobbies. Só uma coisa que eu acho muito... me surpreendeu negativamente, que veio essa informação no Banco de Sêmen Nacional. Negros na família, ainda separado das outras informações. Eu achei, no mínimo, estigmatizante. Além disso, temos informações de avós, de pais, e com isso você consegue sua amostra. E aí é muito importante, antes de entrar no assunto das comadres, que depois que você pega essa amostra, as pessoas podem fazer, podem ir a bancos de reprodução, né, que já adquiriram essa amostra, e aí vão tentar a reprodução assistida por alguma via, ou inseminação, ou fertilização. Hoje em dia, existe um tipo de inseminação, que é a inseminação caseira. Os profissionais de saúde devem desencorajar as pessoas a fazer esse tipo de reprodução caseira. O que quer dizer isso? É quando duas meninas procuram na internet algumas pessoas que vendem um sêmen, e aí essas pessoas vão à casa desses vendedores, a pessoa colhe a amostra, entrega a amostra e elas injetam com uma seringa mesmo. Nada esterilizado, uma coisa muito caseira. E mesmo falando, não, é tudo muito higiênico, a gente leva o potinho do laboratório, a gente injeta com uma seringa tal. Ele me mostrou todos os exames. Não é a nível hospitalar, não tem nenhum controle da população,
de profissionais de saúde. Então, esse tipo de prática deve ser desencorajada. Além disso, a gente ainda tem um outro fator que é pior. Pessoas, um casal homoafetivo em que tem uma gestação vinda de um material genético que é sabidamente vindo de um banco de sêmen, você consegue registrar aquela criança. O material genético vindo de uma maneira que não tem um documento mostrando que vem de um banco de sêmen, aquela mãe não consegue registrar aquela criança como própria. Então, é um outro fator que você tem que explicar para aquela paciente, que além da gente não ter certeza da qualidade daquele sêmen, além de não ter certeza se aquele sêmen tem algum tipo de infecção sexualmente transmissível, da gente não saber da história genética daquela pessoa, da história de drogadição, da história de vida daquela pessoa, a mãe, às vezes, a mãe que não está gestando não vai conseguir registrar essa criança que é dela. Então, são coisas que devem ser orientadas para esses pacientes. E qual que é o papel do profissional de saúde em relação à mãe que não está gestando? Nosso papel, principalmente na maternidade, é assegurar a participação ativa da mãe não gestante. Geralmente, quando chega na maternidade duas mulheres, uma grávida, a outra não, as pessoas no entorno já acreditam que as duas ou são amigas ou são primas. Raras são as vezes que as pessoas acreditam que sejam um casal. Então, o obstetra ou o médico que vai assistir aquele paciente em algum momento, naquele momento, deve informar as pessoas ao lado que são duas mães. Então, que em nenhum momento deve chegar e perguntar: cadê o pai da criança? Sabe? Que essas coisas, esse tipo de palavreado é um palavreado que não é nem um pouco inclusivo. Então, é importante falar que são duas mães. Às vezes, tem algumas maternidades, a maternidade que eu trabalho, a gente coloca uma plaquinha na frente, colocando o nome da mãe, no caso, né? Nome da mãe que está gestando, da mãe que não está gestando, e do obstetra ou do bebê. Então, é importante que traga, que faça esse tipo de preparo das pessoas que vão assistir essa mãe. Quando você recebe o cartão pré-natal, quase todos os cartões pré-natais têm mãe e pai. Risca o pai, escreve mãe, mãe e mãe. Isso tudo já traz um pouco de alento para essa mãe que não está gestando. É importante você falar do reconhecimento legal, que é isso que eu contei, né? Que se for fertilização numa clínica, ela vai conseguir registrar a criança logo depois, senão ela vai ter que entrar com um processo judicial e orientar a equipe da maternidade. Além disso, qual que é uma outra peculiaridade da população homoafetiva? É que nós temos duas mulheres, né? Então, nós temos duas pessoas para amamentar. A mãe que não está gestando, a gente pode tentar induzir a lactação para que ela também participe mais ainda do processo, ajudando na amamentação. Existem duas técnicas de indução da lactação. Uma é a técnica tradicional, que é através dessas bombinhas de relactação, que a gente chama, que primeiro a gente estimula as mamas com uma bomba elétrica, depois deixa a criança sugar de 15 a 20 minutos, sem a sondinha, ou então deixa a sondinha e aperta para evitar que o leite desça para que a criança sugue. Depois vai soltando um pouquinho de leite sempre. Então, a sucção do bebê pode levar à indução da lactação. Nem sempre o resultado é satisfatório, mas às vezes é um resultado bom para a mãe que não gestou, porque ela se sente muito mais parte do processo e também ela pode usar o leite da companheira ou pode, né, em alguns casos, utilizar fórmulas também. Uma outra maneira de indução de lactação é com medicações. Esse é um protocolo canadense, o início dele é indicado 6 meses antes do nascimento, mas o quanto antes iniciar é melhor. A primeira semana de início, a gente começa com o anticoncepcional em doses altas, então a paciente não pode ter contraindicação para o uso de anticoncepcional, associado a domperidona 4 vezes ao dia, 10 miligramas.
Na segunda semana, a gente aumenta a dosagem da domperidona para 20 miligramas. E com 6 semanas antes do parto, a gente interrompe o anticoncepcional, mantém a domperidona e começa a estimulação das mamas, com bombinha elétrica na intensidade média e baixa. Vai fazer de 5 a 7 minutos a estimulação em cada mama, depois massageia cada mama de 5 a 7 minutos, e esse ciclo deve ser repetido a cada 3 horas. Você pode associar também alguns fitoterápicos, que é o cardossanto ou o fenogrego, 3 comprimidos a cada, junto com as refeições. 4 semanas antes do nascimento, esse ciclo deve ser realizado uma vez de madrugada para ajudar a descida do leite, a preparação da mama. Deve-se evitar qualquer tipo de cafeína, tomar bastante leite e recomenda-se comer aveia, mas isso eu não vou saber explicar por quê. A descida do leite pode levar dias e até semanas, mas a média mais ou menos é com 2 semanas. Aí, logo após o nascimento, nós vamos manter a domperidona até conseguir uma quantidade substancial de leite, e a amamentação pode ser feita logo na sala de parto e após as outras amamentações, antes de iniciar a sucção do neném, faz um estímulo com bomba elétrica de 10 minutos em cada mama e depois coloca a criança. Alcançado o volume de leite, pode começar o desmame da domperidona e dos fitoterápicos. Lembrando que amamentar só é fácil nas propagandas, amamentar é um momento super difícil, e se você tem uma companheira que pode te ajudar, por que não? Se você tem uma companheira que está disposta a passar por todo esse processo, é obrigação do profissional de saúde orientar que existe essa possibilidade também. Bom, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Espero ter ajudado, e assim que tiverem as dúvidas, se surgirem dúvidas, pode mandar para a comissão organizadora, que eu vou ter todo o prazer em responder. E boa noite a todos e muito obrigada pela presença e, de novo, muito obrigada pelo convite. Um abraço.